Oi, tudo bem? Estamos aqui para a parte 4 de uma live, de uma série, né? Que eu comecei a fazer e é toda quarta-feira às 21, né? Eu cedi aos encantos da plateia e agora resolvi que sim, vou fazer essas lives quartas-feiras às 21. Bom, hoje é a quarta parte, é uma live falando de mercado, então deixa eu até colocar aqui. Mercado e futuro, o que temos pela frente. O que temos pela frente, hoje é a parte 4. Parte 4. E aqui eu tô falando de 20 pontos. Parte 4. Parte 4 aqui. Aí 20 pontos. Ai, Sarinha, tudo bom, querida? Estamos aqui mantendo as lives de quarta-feira às 21, né? Porque ainda que hoje seja feriado, né? Então, mas de qualquer maneira eu me comprometi a fazer essas lives para trazer um pouco de conteúdo, né? E conhecimento de mercado, coisas que, né, saem por aí. Oi, querida. E eu tô aqui tentando. Então tem que manter, né, minha filha? Estamos aqui manter o público por perto, né? Nesse momento de pandemia, eu acho que minimamente a gente tem que trazer conteúdo aí para as pessoas e, enfim, essa é a ideia. E essas lives eu acabo deixando salva aqui. Eu acabo deixando salvo aqui no Instagram, né? Um tempo só. Depois eu subo lá pro meu canal do YouTube, porque eu acho que lá é um lugar assim que eu quero trabalhar um pouco melhor. E eu vou esperar um pouquinho o pessoal chegar. E aí, se você tá boa, né? Espero que esteja tudo bem com você aí, tá bom? Que vocês estejam seguros. E é isso. Então hoje é isso. Hoje é a quarta parte, né? Eu dividi, são 20 temas de um estudo feito por mais de 50, né? 50 estudiosos no mercado de academia. Feriado pra quem, né? Putz, nem me fala também. Eu esqueci que era feriado hoje. Nem me liguei. Aí eu falei, nossa, é feriado, né? Todo mundo falando de feriado. E eu falei, nossa, mas é feriado hoje, eu nem me liguei que seria. Oi, Freitas, tudo bom? E então eu falei, não, mas eu, de qualquer maneira, sendo feriado ou não, não tem essa, né? Pra mim não é feriado, né? Porque, gente, a gente já tá em feriado faz 1 ano e meio, não? 1 ano e um pouco menos de 1 ano e meio, né? 1 ano e 2 meses praticamente a gente já tá de feriado. Tá bom de feriado, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente precisa trabalhar a vida, né? Bom, eu trouxe então esses temas hoje. Hoje é a última parte, vou pegar um negócio aqui. É a última parte do meu. Vou até deixar o negócio aqui, pronto. É a última parte de um tema, de um estudo, na verdade, feito. Feito por 50 estudiosos sobre tendências e mercado. Agora o comércio está reabrindo, é hora de trabalhar. Eu também acho, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que trabalhar, tem que estar junto e a gente tem que produzir e tem que ajudar uns aos outros e mostrar relevância. Que se a gente não mostrar relevância também não tem por que a gente tá de bobeira. Ninguém tá de férias, a gente tá tendo que se virar realmente e cada um se virando como pode e à sua maneira. E eu acho que tudo é válido, né? E aqui hoje, então, quarta parte de um tema que eu trouxe para vocês desde semana retrasada, né? Hoje é a quarta-feira, falando sobre as tendências do mercado, o que vem aí pela frente. Foi um estudo feito com o pessoal dos Estados Unidos, né? Na verdade, o jornal The Economist, que é em inglês, trouxe pra gente, mas foi um estudo, né, sobre 20, quer ver, gente? Peraí, para não falar bobagem. 20 pontos de uma análise com mais de 50 especialistas sobre tendências mundiais, sobre o que está por vir aqui para 2021. São 20 pontos que eles levantaram e eu trouxe até o 16º, que foi o último encontro que a gente teve semana passada. E agora eu vou falar os próximos que faltam pra gente completar essa série. Essa série que eu tô fazendo, que são 4 encontros, né? Eu dividi os tópicos, são 20 tópicos, eu fui dividindo à medida que eu fui conversando com vocês durante a live, né?
Eles vão levar, eu vou levar esse material todo para o canal do YouTube. Então, quem depois quiser, tiver interesse em seguir esses quatro encontros que eu fiz aqui para mostrar isso, eu acho que, né, e tiver interesse em entender como é que está funcionando o mercado, eu acho que, ou melhor, como vai funcionar o mercado, eu acho que vai ser bastante relevante e eu vou começar falando sobre os temas, tá? Para fazer uma revisão do que a gente conversou desde o começo, a gente falou que, então, são os 20 pontos, tá? Eu vou até onde eu parei na semana passada, só para já trazer aqui para vocês o que é. Os humanos, eles querem se socializar novamente, mas o trabalho remoto basicamente vai parecer o mesmo, então a gente vai continuar trabalhando o home office. Os escritórios, eles vão fechar numa velocidade absurda, 50%, diz que 50% dos escritórios tradicionais eles vão fechar e vão continuar, a sua grande maioria, nesse modelo híbrido, que é trabalhando no home, trabalhando em loco. As pessoas não querem mais sair de casa, principalmente depois de segunda pandemia. Eu vejo isso, inclusive, pelos processos seletivos que a gente faz aqui. As pessoas têm medo até de participar de processo seletivo e de serem empregadas nesse momento, porque elas não querem ir para o presencial. Se a empregabilidade estiver atrelada a eles trabalharem fora do escritório, beleza, no home, ou híbrido no máximo. Senão o pessoal não quer nem participar de processo seletivo, tá todo mundo querendo esperar passar tudo isso, que tá bem feia a coisa, né, gente? Os hotéis de trabalho também vão desaparecer em pelo menos 50%. As viagens para congressos e reuniões, elas vão continuar nesse modelo de webinars, né? As casas vão se tornar muito mais tecnológicas e adaptadas ao trabalho diário, ou seja, hoje os nossos lugares de trabalho viraram lugares de fato, não é mais trabalhar debaixo da escada, em cima da cama. A gente hoje realmente tem um lugar dedicado, pelo menos a grande maioria das pessoas, né? O ano passado, muita gente que construiu suas estações de trabalho não acreditou que ia demorar tanto tempo, então fez uma coisa mais improvisada. Esse ano, as pessoas agora estão começando a olhar para isso como sendo um local de trabalho dedicado de fato. Então, empresas estão investindo nos seus colaboradores para que eles fiquem em casa com o máximo de conforto e qualidade. Aqui eu estou falando internet, telefone, impressora, um escritório, um lugar para eles trabalharem. E as pessoas também estão se dedicando a ter lugares de trabalho específicos dedicados para esse ambiente. Então, por exemplo, não estão mais trabalhando em lugares onde tem passagem de pessoas, estão buscando locais dentro de casa como se fosse um escritório de fato. E isso tem sido bem legal em termos de comportamento, tá? A produtividade não depende mais de uma pessoa única, né? De alguém que te revê e te veja, ou seja, agora é por meio de plataformas que ajudam a gente a medir os nossos desempenhos. Aqui nós estamos falando de sistema operacional à distância, tá? Então você ter uma equipe que trabalha dentro de casa, né, ou à distância, e você consegue medir o desempenho dela, você não precisa mais estar com essa pessoa do escritório, e isso vai ser uma tendência que vai ficar, tá? Não vai mais ter diferença entre a gente contratar pessoas ou serviços locais. A gente pode contratar pessoas ou serviços de outros países, inclusive. A gente não tem mais essas como que fala? Limite, né? Hoje, não existe mais essa questão territorialista, então a gente vai poder contratar gente de lá de fora e gente para trabalhar para a gente, e essa mão de obra vai ser mais barata, porque ela vai estar no lugar dela que ela conhece, podendo atender muito mais pessoas, e isso vai ser uma tendência bem importante. A gente tem feito vaga de gente para a Espanha aqui no Brasil, ó. Então, assim, o pessoal contratando gente do Brasil para trabalhar no home office, atendendo um escritório na Espanha, com sede aqui em São Paulo, né? Então é bem legal isso. Tudo que é repetitivo vai se tornar virtual, em regime de assinatura, tá? Então, cinema, academia, eu mesma tenho um carro por assinatura, eu acho que não tem mais sentido a gente hoje despender um valor para comprar algo, nada é nosso, tudo vai ser do mundo e utilizável e reutilizável. O turismo para entretenimento vai retornar, ou seja, as pessoas vão querer voltar às suas vidas. Então, só vamos sair de casa se realmente valer muito a pena. E vamos sair de casa para viagem, para um barzinho, para uma festa, para alguma coisa que a gente vai poder começar a fazer em pequenos grupos. Isso daí, quer dizer, a gente sabe que tem coisa que não, né? Mas a tendência, né? A gente tá falando de uma tendência que seja assim.
O tratamento de dados das pessoas vão se tornar muito mais delicado e as grandes plataformas vão mudar. A gente está vivendo fazer valer a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD. Então a gente realmente precisa olhar para isso de um jeito muito, por conta dos algoritmos da internet, tudo na internet, se você pensar, a internet traduz, é muito louco. Você pode falar alguma coisa, aí de repente você fala alguma coisa perto do seu telefone, a inteligência artificial que está dentro do telefone ouve o que você diz. Por exemplo, sei lá, a gente estava pesquisando sobre comida japonesa, a hora que eu abri o celular tinha lá uma propaganda de um restaurante japonês, a hora que eu abri o Instagram. Então, assim, essa inteligência artificial veio para ficar e veio para ficar de uma maneira bastante agressiva, que a gente precisa se adaptar a isso. A força de trabalho vai ser totalmente reduzida para muitas operações, e muitas operações simples vão ser fornecidas por inteligência artificial. A educação também não vai ser mais igual, ou seja, as crianças vão continuar a estudar remotamente e cada um vai poder estudar o que precisar. Daqui a pouco, isso já acontece nas escolas da Irlanda, por exemplo, né? Não existe mais aquele estudo tradicional, sabe? Português, matemática, língua portuguesa, enfim, né? Biologia, química, física, geografia, história. Agora a gente vai poder selecionar e montar aquilo que a gente realmente gosta de acordo com aquilo que vai nos levar a ser um profissional. Eu já tenho visto isso nas escolas, de selecionar pessoas. Por exemplo, se você tem mais afinidade com a área de exatas, você estuda exatas. Se você tem mais afinidade com a área de humanas, estuda humanas. Então você vai conseguir compor o seu calendário de estudo de acordo com as suas afinidades. E isso vai ser uma tendência daqui para frente e cada vez mais, tá? O sistema médico vai ser adaptado com tecnologia remota para sempre. E por conta do Covid, né? A vacina da Covid vai ser mais rápida, em alguns países mais, outros menos, eu não vou entrar nesse mérito, mas as pessoas vão ficar menos doentes a partir de agora. Oi, querida, tudo bom, mãe? As pessoas vão ficar menos doentes a partir de agora, porque em função de tudo isso que a gente está passando agora, a gente ficou mais limpo, não sei bem dizer, né? Então a gente higieniza mais as mãos, higieniza mais o local onde a gente está, se protege mais e se protegendo mais, protege o outro também. Então a gente vai parar de ter algumas doenças que a gente tinha de repetição, causada por vírus, bactérias e principalmente doenças que são devidas a manuseio inadequado de alimento, por exemplo, e graças a essa limpeza recorrente que vai ser inserida na nossa cultura, né, e no nosso dia a dia, no nosso meio. A economia pessoal vai se contrai, ou seja, a gente vai consumir somente aquilo que a gente realmente precisa. Então a gente vai parar de consumir além, né? Não vai ter mais essa coisa, até porque a gente não vai ter muitos locais, a gente vai se limitar a sair de casa, só vai sair quando precisa, só vai sair em situações muito especiais. Então a compra de itens como roupa elegante vai ser substituída por roupas mais casuais. Então a gente vai começar a dar valor para outras coisas que a gente dava menos, né? Menos status, menos ter, mais ser, né? Então a gente vai olhar muito mais para isso. O e-commerce continua a crescer com players como Facebook, TikTok e YouTube, que vão competir inclusive com a Amazon. A gente já tem visto isso bastante, né, gente? Quem aqui não é fã de Mercado Livre? Os grandes shoppings vão ficar presos no tempo, então muito poucos desses shoppings que a gente conhece, vão sobreviver. A compra online vai ser cada vez mais agressiva, mais ampla, né? E mais estimulada pela economia global, né? Pela economia como um todo. E novos modelos de informações e notícias por assinatura, com mais transparência, vão ajudar a gente a disponibilizar conteúdo sem tanta fake news. Hoje, só vai acreditar em mentiras, né, em fake news, quem tiver no barato, tá? Porque realmente a gente vai ficar mais seletivo na hora de escolher que tipo de informação a gente vai permitir que entre dentro da nossa casa. Então esses foram os pontos que eu trouxe até a semana passada, né? Eu fiz um resumão aí de tudo que eu trouxe da semana passada. Para completar esses 20 itens, né, que eu tinha falado sobre a questão do mercado e do que está por vir, então vale falar que a saúde mental vai se tornar um tema muito recorrente. Eu acho que já deu para perceber
que a gente ficou numa seara aí de igualdade de emoções. Então, todo mundo muito mal, muito incomodado, as questões psicológicas, emocionais, de ter que lidar com o isolamento social, a perda da liberdade, a perda de ir e vir, você ter a possibilidade e não querer por opção e não porque não tem opção de sair simplesmente para ir para o mercado fazer alguma coisa muito básica que nos foi tirado, impactou muito emocionalmente e psicologicamente a vida das pessoas, idosos principalmente, embora eles já tinham o hábito de tem os idosos que são ativos, né? E esses idosos se sentiram muito isolados, principalmente porque eles tiveram que trabalhar a questão da tecnologia muito forte para se sentir em contato com outras pessoas. Nesse sentido, a tecnologia ajuda pra caramba, porque a gente incentiva idosos que não mexiam com isso a mexerem cada vez mais para ver o mundo um pouco além das paredes, né, e conseguir ter um contato muito maior. Mas esse problema de saúde mental vai ser um assunto e um tema que vai durar muito tempo. Ó. Grandes plataformas ajudam as pessoas a enfrentar as situações de agressividade consigo mesmo e com o outro, de solidão e angústia, e da gente, de todos nós que vivenciamos o isolamento. Tem muito que a gente pensar. Essas crises, mais uma coisa que também envolve saúde mental são as crises de liderança nas empresas, porque os líderes se viram, eles entenderam a responsabilidade que é ter uma empresa, né? Então, o fato de um líder ter uma empresa e ter tantas pessoas e famílias e codependentes do sucesso dele também, porque se a empresa falir, fale todo mundo, o colocou para todos, tá, gente? Quem tem empresa sofreu um bocado. Eu tô falando daquelas pessoas conscientes, tá? Da importância e do papel delas nisso tudo, tá? Mas sofreram um bocado porque naquele momento era a sobrevivência dele e de todos os demais. E lidar com a incerteza, né? Então, as questões da liderança, de quem toma decisão, de quem conduz equipe, foi colocada muito à prova e vai continuar isso, tá? Então, as questões de como a gente vai lidar com esses líderes, de como a gente vai acolher essas pessoas, de como a gente vai trabalhar empaticamente a questão da liderança sob o ponto de vista das incertezas dele mesmo, vai estar muito em alta nesse momento que vem agora, tá? Esse ano e os próximos, principalmente 2 anos. Eu não sei se vocês sabem, tá? Mas em termos de comportamento humano, a geração ela se faz a cada 20 anos, que é a confirmação de uma cultura, de um modelo de comportamento. Com 15 anos aproximadamente, né, faltando esse ciclo, começa a entrar as próximas gerações. Isso é um comportamento social, né? Quem estuda isso sabe. Agora, com o advento dessa tecnologia, de todas essas necessidades por luta por sobrevivência, tudo isso acabou acelerando muito mais. Então, coisas que a gente não olhava como comportamento humano vai começar a ser olhado e vai ser mais valorizado. Eu acho que isso, inclusive essa pandemia, né, toda essa situação que a gente está enfrentando agora, nos trouxe um lugar de mais empatia, sabe? E a empatia, não só a empatia no sentido da gente ter que aguentar tudo, resiliência e tal, não só nesse sentido, mas também entender que se o outro não estiver bem, pode gerar um desconforto para mim. E as academias, as empresas como um todo, estão olhando bastante para isso. Isso para mim, no caso, né, que trabalho justamente com isso, é um ativo super importante, né? Eu disse recentemente que precisou acontecer tudo o que está acontecendo para a gente começar a valorizar mais as relações humanas dentro das empresas, no sentido de acolhimento mesmo, né? E de entender que nós todos somos vulneráveis, né? E a vulnerabilidade pode nos fortalecer ou nos enfraquecer. E aí vai da gente escolher qual caminho a gente quer seguir e o que a gente vai fazer para lidar com tudo isso. O que a gente sabe que quem tem uma empresa, quem tem um negócio, não tem o direito de fraquejar. Precisa chamar a responsabilidade para si, porque se você fraqueja, você traz a sua equipe como um todo. E na hora que você voltar, você vai precisar dessas pessoas e vai precisar que essas pessoas estejam bem. Então essa é uma preocupação que donos e gestores estão tendo,
que eu acho particularmente isso bem saudável para o nosso mercado, porque o nosso mercado ele é bem sensível a esse tipo de conduta das lideranças, né? Como a gente tem aqui uma configuração muito familiar das empresas como um todo, é muito comum os donos, os gestores não olharem tanto para isso, e hoje eles estão se vendo nesse lugar de ter que olhar para as pessoas, e eu acho isso ótimo, tá? Grandes problemas como educação, saúde, energia, um outro ponto aqui, tá? Saúde, energia, segurança, política, destruição de classe média ganham destaque. Destruição da classe média porque classe média ficou mais pobre. Principalmente porque aqueles caras que tinham uma conta que fechava todo mês, vamos falar assim, deixou de fechar. E se não tiveram fôlego, diminuíram os seus patamares de poder de consumo. Então isso foi uma coisa importante, viu, gente? Que a gente precisa olhar para isso. Não só as empresas, tá? Mas famílias inteiras. Então essa classe média, se não sumiu, né? Mas está diminuindo bastante, está bem mais enxuta, né? E a gente precisa recuperar a economia para dar fôlego, para ter mais escala em termos de poder de consumo. Grande capital é investido para fazer o bem enquanto os problemas globais serão resolvidos. A gente está vendo isso, né, gente? Campanhas de alimentação. Aqui no nosso mercado tem bastante gente levantando essa bandeira de ajudar, desde alimentação, insumos de higiene até empregabilidade, né? A gente tem feito vários movimentos aqui para contribuir uns com os outros para manter minimamente as pessoas em contato, né? Com um pouco de esperança, né? Quem pode está dando alento para as outras pessoas. O empreendedorismo social no seu melhor, com resultados financeiros e muito substanciais. Então a gente aqui hoje, eu acho bem legal, sabe? Empreendedorismo social significa empresas ajudando empresas, pessoas ajudando pessoas de outras empresas. Essa coisa da concorrência parou de estar tão em evidência, porque a gente precisou realmente fazer um movimento mútuo de ajuda para que o mercado como um todo não sucumbisse. A gente parou um pouco de ser egoísta, eu acho. Eu acho que a gente está revendo a questão do egoísmo para poder ser um pouco mais social, socializado, sociável e aí obviamente mais empático, olhando para uma, se não prosperidade, com a manutenção da saúde, né, minimamente, né, e da sobrevivência. Então eu acho que isso é bem positivo nesse sentido, que eu acho, que eu até falei numa live passada que eu estava com o Fernando Jäger, que ele me perguntou assim, o que eu sinto falta nas pessoas, né? O que eu tenho sentido falta nas pessoas? E eu tenho sentido falta de lucidez. Eu acho que as pessoas precisam ter mais essa consciência do papel que elas ocupam, não só na sociedade como um todo, mas no seu lugar mesmo, né? As pessoas com quem elas se relacionam, família, amigos, empresa. Então eu sinto falta de mais lucidez. Mais do que resiliência, empatia, mais do que qualquer coisa, eu sinto falta dessa lucidez, da gente realmente se colocar num lugar de consciência e entender tudo que isso está acontecendo e o que a gente pode fazer para ajudar e para contribuir de alguma maneira. Quando eu falo isso, não estou falando para a gente dar nada de graça, tá, gente? Não é isso. É troca, sabe? É via de duas mãos. É troca entre pessoas, entre empresas, entre parceiros de negócios. E a minha troca, por exemplo, a escala que eu acabei alcançando com o número de pessoas que me procuram e me procuraram, e conforme a pandemia aumenta, o número de pessoas me procura cada vez mais para bater papo, para ter uma conversa, para fazer um trabalho de coaching, por exemplo, que é o que eu faço com as pessoas. Acabei de atender um gestor incrível, maravilhoso, que talvez não tivesse me procurado se a pandemia não tivesse acontecido, vocês entenderam? Então, assim, essas coisas eu tô dizendo de troca, né? De troca mesmo, troca, visando o bem mútuo. Isso é uma coisa muito legal que tá acontecendo e eu quero aproveitar, viu? Bastante. Tudo vai pro natural e saudável, com um outro ponto aqui que legal, ó. Tudo vai pro natural e saudável. Então, alimentos, experiências e forma de interação, que é um pouco isso que eu estava falando aqui agora, né? 100% natural, a gente vai eu falei de um termo chamado prosumidor, que muita gente não sabe o que é,
Mas é um termo, Alvin Toffler já falava disso, acho que em 1980, se eu não me engano. Tem uma série de livros falando sobre isso, mas o prosumidor é o cara que produz e consome o que produz, né? A organização, por exemplo, das energias, da alimentação. Então, isso vai acontecer muito e cada vez mais. Nós hoje somos um produto da tecnologia da internet, né? São os nossos algoritmos que alimentam as redes. Atenção, já sabe, né? Não sou eu, o dilema das redes, eu acho que isso é uma coisa que vocês já podem ver novamente, se quem não viu, veja. Mas a produção efetiva de roupa, de alimento, de energia e uma série de outros que a gente é capaz de produzir para que a gente faça esse consumo inteligente vai ser muito estimulado nesse 2021 aqui e os 2 próximos anos, tá? Então, produzir a própria comida, meditação como forma de diminuição de ansiedade, né, buscar recursos além daqueles recursos que a gente já faz. Então são estratégias que nós iremos fazer e adotar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo besta. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar e eu trabalho em casa há 11 anos, né? Assim, eu tenho um escritório dedicado dentro da minha casa há 11 anos. Isso aqui é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Os processos seletivos que a gente faz aqui na BrainFit, eles são todos online. A gente parou de fazer presencial e não é só por causa da pandemia, porque a gente sempre achou que isso era mais estratégico, inteligente, econômico, enfim, tem uma série de contas aí que a gente chegou a fazer, faz, né? Agora, por conta disso, eu, Cris, tá? Eu tô falando de mim, eu não dedicava, por exemplo, 1 hora do dia para mim, com coisas como atividade física, coisas que me dão prazer, sabe? Dança, atividade física ou leitura que não seja técnica. Ou até para não fazer nada. Mas eu nunca me permiti muito fazer isso. E hoje eu parei, sabe? Eu falei, cara, se eu não for capaz, e olha que eu sempre preguei isso, hein, gente? Se eu não for capaz de ter 1 hora que seja para dedicar exclusivamente a mim, aquilo que me dá prazer, seja atividade física, seja leitura, fora todo o resto, tá, gente? Eu otimizo o tempo, né? Então, não tem por que eu fazer tudo isso, nada se justifica. Então, as pessoas vão estar cada vez mais conscientes da importância que tem a gente cuidar da gente primeiro, que eu brinco, né? Que é aquela situação da máscara de oxigênio, né? Quando cai do avião, você bota primeiro em você para depois salvar as pessoas, porque se você morrer, você não salva ninguém. É mais ou menos isso, tá? Então, a gente vai olhar para isso. 100% natural, e aí voltando àquela questão do prosumidor, então tudo 100% natural, produzir a própria comida, meditar, se exercitar, que é essa questão que eu tô falando. A gente vai olhar para isso e não vai parar mais. E vai fazer parte do nosso dia a dia. Ser mais saudável, ser mais saudável é o novo luxo. Ser mais saudável é o novo luxo. Produtos suntuosos perdem valor e justificativa. A reciclagem tá voltando. Gente, isso tá voltando e eu fico muito feliz. A reciclagem tá voltando muito mais forte depois de 1 ano de desperdício incontrolável. Eu não sei vocês, mas eu andei fazendo umas contas aqui na minha casa. Quanto de dinheiro desperdiçado, jogado no lixo por comodismo a minha vida tinha. E olha que eu sou uma pessoa super consciente enfim, com questões de higiene, limpeza, não jogo papel no chão, essas coisas, eu reciclo lixo, já há muitos anos eu faço isso. Mas assim, coisas como, por exemplo, levar alimento para o trabalho, né, que no caso aqui meu marido sai, né, de casa e vai, enfim. Levar alimento para o trabalho, não comprar carro, alugar, no caso, que é uma economia absurda, vocês não, né, quando você tem o dinheiro, faz uma conta, contrata aí um economista para fazer essas contas para vocês vão ver como vocês economizam muito dinheiro. Roupa, a gente não precisa, sabe, de tanto consumo, então a gente tá voltando a olhar para isso com um consumo muito mais inteligente. A questão do novo luxo, então, é ser saudável, e produtos suntuosos perdem valor e total justificativa. Não tem porquê. Não tem porquê a gente pagar marcas. A gente tem que pagar a qualidade e não precisa de marca, não precisa de grandes coisas, de label, né? Não precisa disso.
A reciclagem está voltando, então, muito mais forte, de um ano de desperdício incontrolável, e agora com grandes tecnologias que realmente resolvem os problemas gerados do passado. Então, tudo mais barato, tudo mais acessível, tudo mais rápido, tudo mais fácil. Agora, a briga é qual assinatura eu vou fazer que me gera mais aquilo que eu quero e procuro, mais assertividade com um preço justo. Quer dizer, hoje o preço justo está sendo colocado à prova e a gente está conseguindo se beneficiar, graças a Deus, né, com isso. Então a gente não está mais refém de uma única coisa, de uma única marca, de um único lugar, de um único tipo de consumo. Hoje a gente está podendo realmente escolher e as empresas estão olhando para isso, principalmente as de tecnologia, tá? Aí, o último ponto que eu trouxe para vocês hoje, que é: o mundo tá vendo esse ano como um novo começo. Gente, esse estudo, ele aconteceu, se eu não me engano, o The Economist, ele traz o resumo, essa previsão, né, que eles fizeram no final do ano passado, tá? Algumas coisas que, claro, né, ninguém é guru, mago, nada disso, mas os caras são estudiosos de tendência de comportamento. Então, aqui eles estão dizendo o seguinte, ó, esse último item, que o mundo tá vendo esse ano, 2020 e agora, né, 2021, um novo começo, como se fosse um renascimento. As pessoas, elas vão repensar os seus objetivos pessoais, e eu acho que tá certo, os seus objetivos pessoais, de trabalho, de saúde, de dinheiro e espirituais, independente de credo, tá legal? Independente do credo de cada um. Inclusive questões de crença mesmo, né? Naquilo que eu acredito, sabe? Questionamento da fé, das coisas realmente que nos conectam com um lugar que não seja só terrestre, né? Terreno, seja alguma coisa além, né? Além daquilo que a gente consegue ver, né? Mas muito mais para o sentir. Grandes oportunidades estão surgindo para satisfazer todos esses requisitos e mudanças de pensamento, mudanças de mentalidade. Acumular, consumir e viver pelo material vai para o lado negativo. E eu acho que essa conta já estava vindo, sabe? Né? Pelo menos para mim, eu sempre olhei isso, sempre não, né? Mas à medida que eu fui me tornando mais consciente, tanto como empresária, como profissional, como mãe, enfim, né? Como pessoa, né? Como mulher, eu sempre olhei que a questão do consumo, do acúmulo de coisas desnecessárias ou de viver pelo material como algo, como se a pessoa fosse refém disso, né? Eu sempre olho, para que você quer ter dinheiro? Eu quero ter dinheiro para viajar, para comer bem, para ter se eu precisar da saúde, eu ter de onde tirar, enfim, né? Tem uma série de contas aí que eu faço com relação a ter posses, a grana, né? E hoje as pessoas estão olhando mais para isso. Então, quem olha só para essa questão de consumo será visto por mais pessoas de uma maneira, oi Tata, de uma maneira negativa, tá? Então, assim, a gente vai olhar mais para isso. A inovação, a tecnologia, o pensamento natural e lateral são a base dessa nova realidade. Inovação, vou repetir, tá, gente? Quando alguém perguntar para vocês assim, quais são as competências, as habilidades que as pessoas que a gente tem que contratar, elas têm que ter. Então, saber entender do que é novo, quais são as tendências. Inovação tem a ver com tendência, tá? Não é criar coisa nova, não é isso, mas é o roubo inteligente de uma boa ideia, né? Assim, enfim, olhar para o futuro. A tecnologia como recurso de estratégia, de negócio, de alcance e de oferta de solução. O pensamento natural, pensamento daquilo que é da vida, a gente não tá bem sempre, vai ser cada vez mais tranquilo a gente dividir as nossas emoções e as nossas sensações com as pessoas, e as pessoas vão se surpreender menos e vão se reconhecer mais. Nossa, eu não sabia que você se sentia dessa maneira, e isso vai ser um ponto de conexão entre as pessoas, vai ser a base da nova realidade. Então, se você quiser ou contratar gente assim, ou ser assim, isso será relevante para os próximos passos, se você quiser fazer alguma diferença para esse mercadão que tá para vir aí, tá? Todos estão a tempo de encontrar novos caminhos, estão querendo, né, encontrar novos caminhos. E você apenas tem que encontrar umas novas rotas pessoais, tanto pessoais de vida,
quanto profissionais. Então, se a gente quer se manter relevante, quer entender tudo isso que a gente está passando, quer sobreviver a tudo isso, quer se manter saudável, quer proteger aqueles que a gente ama, a gente precisa ampliar o nosso nível de consciência de tudo isso que a gente passou e deixar de ser tão materialista, tão megalomaníaco, tão dedicado a ter. A gente agora realmente, de verdade, a gente precisa ser. E aí, para finalizar, uma das coisas que os sociólogos aí também têm dito sobre o comportamento, né, do mercado, das pessoas, para tudo isso que a gente está vivendo agora, é que o século XXI começou em 2021, tá? Assim como lá atrás, o século XIX, XX começou bem antes, bem depois de quando ele se iniciou, né? Aqui aconteceu a mesma coisa. Pessoas precisam de pessoas, é verdade, Nando. Então a gente agora precisa realmente olhar para tudo isso e entender que a gente não vai mais brincar de ter uma empresa, brincar de ser gestor, brincar com o mercado, fazer de conta de que não é com a gente, que eu acho que esse é o pior sinal, né, de falta de consciência, é a gente achar que não vai acontecer com a gente, né, vai acontecer sempre com o vizinho, sempre com outra pessoa, né, e que nunca vai acontecer com a gente, aquilo que está acontecendo com todo mundo, né, como se nós vivêssemos em uma ilha e que com a gente não vai pegar, até que pega, até que acontece alguma coisa e a gente fala, nossa senhora, né, aconteceu e, puxa vida, nem eu estava livre. Então, enquanto mais conscientes a gente for de que tudo é possível para todos, para a gente, inclusive, mais relevantes a gente vai ser, mais reconhecidos como alguém importante para uma sociedade como um todo. Tá bom? Gente, eu quero agradecer quem passou por aqui, quem tá aqui. É sempre um prazer ter vocês. Quarta-feira da semana que vem eu vou trazer mais temas. Eu já quero deixar claro que as minhas lives, elas não são lives para se amostrar, as minhas lives são para compartilhar e eu gosto de compartilhar conteúdo, sempre elas serão assim, elas nunca duram mais do que 1 hora, a menos que tenha alguma interação a mais ou alguém junto aqui comigo. Normalmente lives minhas demoram 40 minutos, então quando eu começo às 9 eu vou até às 9h40, 9h45 no máximo. Toda quarta-feira eu vou estar aqui, porque eu acho que eu tenho que oferecer essa contribuição, enfim, é um papel meu aqui. Essa live fica aqui até amanhã e eu tiro ela daqui e jogo lá pro meu canal do YouTube, que quem ainda não acessou, não entrou, sugiro que faça isso, porque tem bastante conteúdo relevante lá, viu, gente? Tem bastante live que eu fiz, bastante aula, bastante tema, um monte de coisa, então acho que vale a pena. Oi, Paranhos, tudo bom? Tem bastante coisa que vocês podem aí usar, né? O meu objetivo aqui é só contribuir mesmo, tá? Fazer parte disso tudo e tá junto com vocês. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Ah, não tem, tá em branco. Bom, gente, é isso. Foi um prazer falar com vocês e espero vê-los na quarta-feira da semana que vem. Às 21 horas estarei por aqui, tá bom? Um beijão pra vocês, tá? Um abração. Tchau, tchau.